Rapaziada, eu sei que você tá chateado, também todo mundo tá chateado com os resultados. São 5 jogos sem vencer, sem fazer gol, tá horrível o clima. Mas o Fluminense tem que se levantar agora contra o Bragantino, cara. Olhando a tabela aqui, depois do Bragantino, nesse domingo, às 4 horas da tarde, nós vamos pegar o River Plate na quarta-feira no Monumental. Então o Fluminense tendo um resultado ruim contra o Bragantino, jogando em casa pelo Campeonato Brasileiro, o Fluminense que não está numa colocação muito interessante, aí você vai ter um jogo complicado. O Fluminense é o quê? 9º colocado no momento que eu estou fazendo esse vídeo. A gente tem jogos aí do Campeonato Brasileiro neste sábado. No momento o Fluminense está em 9º. Aí você perde ponto pro Bragantino. Daí no meio da semana tem um jogo complicado contra o River, que as chances não são tão grandes assim de vitória. Os caras estão desesperados, estádio lotado. Teve até um problema lá no estádio do River Plate, uma tragédia que aconteceu, o torcedor caiu da arquibancada. É lamentável. Mas o cenário não é legal. Então esse jogo contra o Bragantino é importantíssimo em termos de brasileiro. O Fluminense está cada vez mais descendo na tabela, já está no meio da tabela. E pensando numa reabilitação e também pensando no jogo de quarta-feira contra o River Plate. Né? Para não ficar, meu Deus, para decidir tudo na última rodada contra o Sporting Cristal. Uma classificação que está dada como certa. Vamos lá, vamos para o nosso pré-jogo. É Fluminense e Bragantino, 9ª rodada. Maracanã, às 16 horas, mais de 27 mil ingressos vendidos, transmissão pela TV Globo e Premiere. Olha que legal, a arbitragem do Rodrigo José Pereira, lá de Pernambuco. Tem muito o que falar do Rodrigo José Pereira, não está na lista dos que prejudicam o Fluminense. Na estatística do confronto entre Fluminense e Bragantino, 16 partidas, 6 vitórias, está bem equilibrado, tá? São 6 vitórias do Fluminense, 5 empates e 5 derrotas. 5 vitórias do Bragantino em cima do Fluminense. O Flu está praticamente 2 anos sem perder para o Bragantino, com 3 vitórias e 1 empate. Então o retrospecto recente do confronto contra o Red Bull Bragantino, né, como ele é chamado atualmente, é bem favorável ao Fluminense. O último confronto foi pelo segundo turno do Brasileirão do ano passado. O Fluminense derrotou o Bragantino lá no Abichedi, o nome do estádio deles, por 1-0, gol do Cano. Na época o Cano fazia gol pra caramba. A do Bragantino, ele é o 11º colocado do Campeonato Brasileiro, o Fluminense é o 9º. Mas os dois possuem o mesmo número de pontos, 13. Olha a importância desse jogo, para mim é um confronto direto entre os dois. O Fluminense perdendo para o Bragantino no Maracanã e sem fazer gol, e na próxima, no meio da semana, na quarta-feira, já vai para a Argentina pegar o River Plate, que é um adversário encardido, precisando derrotar, precisando vencer, e o Fluminense também precisando ganhar um pouquinho de moral depois de um resultado ruim. O melhor cenário para o Fluminense é vencer ou vencer esse jogo contra o Bragantino no Maracanã, para o Fluminense não vir para a metade de baixo da tabela. O Bragantino está em 13º lugar e tem o mesmo número de pontos do Fluminense. Então a derrota nesse jogo vai ser muito ruim e a crise só vai crescer, isso que a gente não quer. Ainda mais sabendo que vai pegar o River no meio da semana. Vai decidir o jogo lá com o Sport Cristal na última rodada no Maracanã com uma pressão enorme. Então vamos lá, tem que vencer. É confronto direto, Fluminense e Bragantino. O Bragantino está cheio de moral, vem de vitórias, está a 3 jogos sem sofrer gols, vem de vitórias importantes no Campeonato Brasileiro, 2-0 em cima do Santos, jogando em casa, e venceu o Oriente Petroleiro pela Copa Sul-Americana por 4-0. Então vem fazendo gols e não vem sofrendo gols há 3 rodadas. Então o momento do Bragantino é muito mais favorável do que o do Fluminense. Por isso que eu digo, não é uma baba, é um adversário difícil que o Fluminense tem pela frente. Então o Fluminense tem que espantar essa crise. Mesmo com os desfalques, o Bragantino tem a ausência do Bruninho, do Léo Ortiz, do Luan Cândido, do Lucas Cunha, o Natan, o Raul, o Thalisson, o Lomonaco envolvido nessa polêmica aí das apostas. Então tem desfalques, mas a espinha dorsal do Bragantino vai a campo. Vamos para a escalação? Então vamos lá. Cleiton no gol, na lateral direita o Hurtado, a dupla de zaga formada por Luan Patrick e Realpe, na lateral esquerda o Juninho Capixaba. O meio de campo formado por Eric Ramírez, Matheus Fernandes e Lucas Evangelista. O trio de ataque, Vitinho, Sacha e Elinho. Esse é o time do Pedro Caixinha, mais um treinador português comandando uma equipe brasileira. Pedro Caixinha é o treinador do Bragantino.
Vamos falar do Fluminense? Fluminense, nono colocado, 13 pontos, como falei, vem de eliminação na Copa do Brasil para o seu maior adversário, que é o Flamengo. Não vence há 5 jogos e não marca há 5 jogos. Teve aí uma notícia péssima, né? O Marcelo se machucou no treinamento de sexta-feira, foi detectada uma lesão na panturrilha, não tem previsão de retorno, já começou aí o seu tratamento, mas não tem previsão de retornar. Então o Fluminense mais uma vez tendo problemas com a lateral esquerda. Contratou Jorge, operou o joelho. O Alexander, que é improvisado na lateral esquerda, joga muito bem por ali também, mas é volante, está improvisado na lateral esquerda, problema no joelho. Marcelo, contratado, não consegue jogar, problema na panturrilha. Então vai ter que improvisar de novo o Guga ali naquele setor. Eu acho que não é o ideal. O ideal para mim é colocar, bota na fogueira. Agora é a hora do camarada virar homem, né? Dos meninos mostrarem que não são tão meninos assim. É na hora de se provar pelo fogo. Então bota o esquerdinha na lateral esquerda, coloca o GFT por ali, não é hora de improviso. É hora de dar moral e experiência para a molecada subir. E nesses momentos de dificuldade que subiram o Martinelli, é nesse momento de dificuldade, quando não tinha volante nenhum para colocar, que o André subiu e assumiu a camisa titular do Fluminense. Eu acho que o mesmo caminho pode ser seguido pelo esquerdinho na lateral esquerda. Mas é bem provável que ele coloque o Guga improvisado por ali. Eu não concordo. Fluminense, que além do desfalque do Marcelo, tem o desfalque do Keno, problema na coxa, o Alexander no joelho, o Jorge também com problema no joelho, e o Vitor Mendes com problemas aí com o jogo de aposta. E o Marrone abduzido por ETs, os ETs até agora não devolveram o Marrone. Pendurados, André, Thiago Santos e Keno nem relacionado será. Então esses dois jogadores, André e Thiago Santos, estão pendurados com 2 cartões amarelos. Então o provável time do Fluminense é o que vocês já conhecem. Teve um teste do Isaac aberto pelo lado esquerdo no lugar do Lima. Foi testado no treinamento, mas ele praticamente certo dele colocar o Lima ali como titular, um dos titulares dele, tanto que ele, quando precisou poupar os titulares, justamente o Lima foi poupado junto com o Ganso, com o Cano e outros jogadores. Então vamos lá, a única novidade é o Felipe Melo retornando à zaga. Se você acha isso uma novidade, se você acha isso um reforço, é um problema complicado aí do seu pensamento. Então vamos lá, Fábio no gol, na lateral direita o Samuel Xavier, a dupla de zaga formada por Felipe Melo e Nino, na lateral esquerda o Guga, meio de campo André, Martinelli e Ganso, trio de ataque, Lima pelo lado esquerdo, Cano e Arias pelo lado direito. Como eu falei, jogo importante para o Fluminense, um confronto direto. O Fluminense se distanciou da galera lá de cima, do topo da tabela, já está no meio da tabela, já está em 9º lugar, perdendo pode cair ainda mais, e pensando na moralzinha que o Fluminense pode ganhar com a vitória em cima do Bragantino para o jogo de quarta-feira, para não deixar o tumulto lá para a última rodada. Vocês sabem que isso dá um problema, deixar para resolver na última rodada. O ideal é ter resolvido logo isso, mas não foi possível. Então é bom vencer do Bragantino para ter uma tranquilidade no Brasileiro, já que não tem mais Copa do Brasil, e também pensar na Taça Libertadores, amigo. São 2 competições agora que o Fluminense tem pela frente. O Fluminense tem que corrigir os seus erros, tem que voltar a jogar o bom futebol, tem que voltar a ter posse de bola e transformar essa posse de bola em ofensividade, chances de gols, arremates, gols. Tá faltando, são 5 jogos sem fazer. Então o Fluminense tem que voltar a encantar ao todo o futebol brasileiro e chamar a atenção novamente pelo futebol bonito que vinha jogando e não tem jogado mais. Então boa sorte, Fluminense, tamo junto, vamos estar no Maraca, vamos torcer para uma vitória do Fluminense que será muito importante. Deixa o like, se inscreva no canal, compartilha, até o próximo vídeo.